Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é César, sou um dos sócios da Conquistar Turismo e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre Portugal, mais especificamente sobre Lisboa e algumas cidades mais próximas de Lisboa que a gente poderia encaixar na mesma viagem. Primeiro de tudo, o que a gente precisa saber para poder viajar até Portugal? Portugal, assim como os outros países membros da União Europeia, exigem um passaporte válido com no mínimo 6 meses de validade e também um seguro viagem de no mínimo 30 mil dólares de cobertura. Essas são as únicas condições que eles impõem para você, para que você vá visitá-los. Outra coisa que isso já é uma dica minha, que eu acho interessante falar para vocês, é que vocês comprem um chip. Comprem um chip de internet pré-pago assim que vocês desembarcarem no aeroporto de Lisboa, que vai facilitar muito a vida de vocês lá. Na parte de locomoção, na parte de poder compartilhar com as pessoas que você gosta através de mídias sociais, WhatsApp, fotos e momentos de vocês durante a viagem. Então, tem para todos os tipos de utilização. Desde as pessoas que utilizam só para locomoção, quanto para quem utiliza mandando foto o tempo todo. Então tem a partir de 2 GB até 60 GB de planos, e que você também pode ir complementando e adicionando créditos a partir do momento que esse plano acabar. E pensando em Lisboa, onde se hospedar em Lisboa? Bom, o ponto principal que eu tenho como ponto de partida é se hospedar entre a Praça do Comércio e a Praça Marquês de Pombal. Ficando entre essas duas praças, eu acredito que você estará muito bem localizado. Você consegue fazer a maioria das coisas a pé, pois a maioria dos pontos turísticos são entre essas duas regiões. Ou então você pode pegar um metrô, um bondinho, um Uber rápido, que você vai estar praticamente em todos os locais que você deseja estar em Lisboa. Quantos dias ficar em Lisboa? Bom, eu vou falar aqui um pouquinho em opções de 3, 7 ou 10 dias. Claro que você pode manusear isso da maneira que você preferir. Você pode ficar 3 dias em Lisboa. Se você tiver mais dias para poder encaixar, você pode fazer também Sintra, Évora, Óbidos, Cascais. E se você for na época do verão e tiver uns 10 dias, eu indico você não perder a oportunidade de conhecer o Algarve, que tem praias impressionantes, que você vai ficar muito apaixonado por Portugal. Bom, falando um pouquinho dos pontos turísticos, você pode dividir Portugal, Lisboa, em 3 dias mais ou menos. Você pode encaixar no primeiro dia a Praça do Rossio, Praça do Comércio, o Arco da Rua Augusta, o elevador de Santa Justa, andar um pouquinho pelas ruas do bairro Alto, do Chiado, que são bairros muito interessantes, com diversos restaurantes e lojas para você poder se entreter um pouquinho. E também visitar o Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge tem uma das vistas mais bonitas de Lisboa. Quando eu fui para Lisboa, eu acabei visitando o Castelo de São Jorge no fim da tarde, então eu acabei pegando um pôr do sol maravilhoso lá. É uma das opções que eu indico a vocês, mas é importante vocês olharem também o horário de funcionamento na época do ano que vocês vão, porque não é toda época do ano que o castelo está aberto até o sol se pôr. Bom, isso seria mais ou menos o primeiro dia. O segundo dia eu dedicaria todo a parte de Belém, que seria a Torre de Belém, tem o Padrão dos Descobrimentos, tem o Mosteiro dos Jerônimos e a famosa Pastelaria de Belém, que são os famosos pastéis de nata, só que os deles são de Belém. Então é uma receita que é somente deles. Em todo lugar de Portugal você encontra pastéis de nata, que são muito parecidos, só que a receita original do pastelzinho de Belém só é feita nessa pastelaria, e ele é um pouquinho mais ameno, ele não é tão doce quanto o pastel de nata, e é um ponto-chave que você não pode deixar de conhecer. O terceiro dia eu indico algo que nem todo mundo vai indicar, porque não é uma atração tão conhecida assim, mas eu acho muito interessante vocês conhecerem, que é o Oceanário de Lisboa. O Oceanário ele não fica tão próximo ali do centro, ele fica a cerca de 8 km,
mas você pode conhecer uma vida marinha gigantesca lá dentro. Tem uma vasta gama de animais e você acaba perdendo 3 a 4 horas ali facilmente só observando. Claro, para quem gosta e para quem tem interesse em conhecer um pouquinho. Para você fazer uma composição com oceanário, você consegue também ir até o Outlet de Lisboa. O Outlet também não fica próximo, na verdade ele fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Lisboa, mas ele fica na mesma direção do oceanário. Então você pode de repente ir de manhã no oceanário e após acabar a sua visita pelo local, você pode seguir para o Outlet Freeport de Lisboa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, além dos pontos turísticos e diversas atrações que você pode encontrar em Lisboa, para quem gosta de esporte, mais especificamente futebol, tem 2 times muito grandes e muito tradicionais de Lisboa, que são o Sporting Lisboa e o Benfica. Cada partida nos seus estádios é muito legal porque eles têm um padrão, eles têm toda uma abertura e que mostra um pouquinho da cultura e da origem dos times. Eu particularmente me simpatizo mais com o Benfica, acabei indo assistir um jogo do Benfica e é muito legal porque logo no início do jogo eles soltam o animal de estimação deles, que é uma águia. Ela faz todo um voo durante a abertura do jogo e aí ela pousa no centro do gramado e logo após esse pouso dá-se início ao jogo. Então tem todo um evento cada jogo desses, entendeu? Então vale muito a pena você conhecer um dos 2 estádios. Eu prefiro o Benfica, mas o Sporting também tem um estádio maravilhoso, também com uma atmosfera excelente. Bom, para quem tem interesse em fazer compras em Portugal, também tem muita opção. Diferentemente do resto da Europa, Portugal tem um outlet grande, que tem muita variedade e preços justos, preços bons. Então, para você que tem interesse, vale a pena. É um pouquinho mais longe, mas vale a pena dar uma passadinha lá. E tem também o Armazém do Chiado, que é um shopping ali na região do Chiado, que tem lojas famosas. E além do shopping, ao redor dele, tem muitas outras lojas de marcas conhecidas também. Então, são 2 indicações de compras em Lisboa. Falando um pouquinho de restaurantes, eu não vou me adentrar muito, mas tem 2 lugares que eu considero essenciais vocês conhecerem. O primeiro é o Time Out Market, outro restaurante, na verdade, a Pastelaria de Belém, que eu falei anteriormente. Esse é o ponto que vocês não podem, em hipótese alguma, deixar de conhecer. A Pastelaria de Belém, ela é extremamente tradicional, foi a primeira pastelaria e a mais conhecida de Portugal, onde você encontra somente lá os pastéis de Belém. Como eu falei anteriormente também, você encontra pastéis similares, que são os de nata, ao redor de Portugal, mas somente na Pastelaria de Belém você vai encontrar o verdadeiro pastel de Belém. Se você tiver tempo, você pode adentrar os salões, sentar numa mesa, pedir um café, um pastelzinho de Belém, pode também almoçar ou jantar por lá, que eles também têm opções, também tem cardápio para isso. Mas se você estiver com o tempo um pouquinho corrido, basta você esperar uns 5 minutinhos ali na fila, pegar o seu pastel de Belém e ir para a próxima atração. Como falei anteriormente também, falando um pouquinho das cidades próximas, eu indico conhecer Sintra, Évora, Óbidos, Cascais e o Algarve. Sintra tem os palácios de Sintra, principalmente a Quinta da Regaleira, que é uma indicação pessoal, onde você também se perde ali no mínimo umas 3 horas ali dentro, porque tem várias passagens meio que secretas, muitas coisas ali que você vai descobrindo ao longo do caminho, então eu super indico. Évora é uma cidade que também é muito tradicional portuguesa, na verdade ela é medieval, da época medieval, então você ainda tem alguns traços da época medieval que vale a pena conhecer. Óbidos é uma vila
onde o que é mais famoso lá é a Ginja de Óbidos. É uma vila murada, então você pode inclusive andar nos muros da cidade e é um pouco, você foge um pouco ali da grande cidade, né? Então também é uma cidade bem interessante de conhecer. Cascais é a parte onde tem várias casas dos milionários europeus, dos milionários portugueses, mas também é um local muito interessante, as praias muito bonitas. Mas por falar em praia, a gente não pode deixar de comentar a região do Algarve. O Algarve tem uma praia mais bonita que a outra, que vocês não podem deixar de conhecer caso vocês vão a Portugal na época do verão. E é isso, pessoal. Mais pra frente a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada tópico desse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem com quem você gosta, para a gente poder continuar fazendo mais vídeos interessantes para vocês. Muito obrigado!